acabar as coisas de novo, não vou acabar, tá? Em breve, pode deixar. Mas olha só, vamos continuar falando sobre retas e planos no R3, beleza? Bom, e aí a gente vai começar fazendo exercícios hoje de equações, assim como nós dois a gente aprendeu, equações paramétricas e cartesianas. No R3 a gente vai aprendendo a fazer isso também, equações paramétricas e cartesianas, só que a gente vai aprender para planos e retas, beleza? Um pouco recapitulando algumas coisas que já foram faladas, tá? Então, as ideias de equação cartesiana e paramétrica são as mesmas do R2. O que é uma equação cartesiana? É uma forma de representar um objeto, né, um conjunto, um subconjunto. Depois, eu vou assim. Tá, beleza. Tem aquela parte final que o Matheus começou a escrever, lembra? Tá, beleza. Vamos fazer mais exercício sobre isso. Então, o que é a equação cartesiana? Uma forma de representar um subconjunto do espaço, pode ser o R2 ou o R3, que envolve só as coordenadas chamadas coordenadas cartesianas. No caso do R2, x, y, no caso do R3, x, y, z. Tá de boa, pessoal? E a equação paramétrica envolve, além das coordenadas cartesianas, x, y, z, um parâmetro que é externo às coordenadas cartesianas, né? Em geral, a gente chama de termo. Aqui a gente vai precisar de dois parâmetros para representar planos, que a gente vai chamar de PS. São as letras padrões. Boa noite, professor. Mas a letra não importa, né? Beleza, pessoal? Tá boa aí? Certo? Tranquilo? Então, uma coisa também que já foi falada aqui várias vezes, mas eu vou repetir, que eu acho que ajuda muito a pensar sobre isso, é o conceito de dimensão. Tá legal? Tem várias coisas que a gente vai fazer aqui que envolvem a ideia de dimensão. Assim que você viu aí, ó. Beleza, pessoal? Então tem várias coisas que envolvem o conceito de dimensão. Tá beleza? Entendendo dimensão, a gente ajuda a pensar melhor sobre as ideias do R3. Tá legal? Certo? E também, outra coisa que já foi muito falada é que a gente vai pensando no R3 é mais difícil pensar muitas vezes. Então a gente vai pensar, uma maneira que ajuda a pensar é pensar com referência no R2. Mas o que quer dizer pensar com referência no R2? É pensar em termos de analogias e diferenças, beleza? Aquilo que é igual, tem coisa que é igual ao R3 que no R2, tá legal? Por exemplo, produto interno, que a gente já falou, é igual ao R3 que no R2, beleza? E o que é diferente, tá legal? Então, pensando dessa forma, uma maneira que eu acho que é interessante, que ajuda a pensar sobre dimensão, também tudo isso que eu estou falando já foi falado, tá? Pensar sobre dimensão é que a dimensão de um espaço, beleza? Estou falando da dimensão de um espaço, porque por enquanto a gente está trabalhando só no R2 e no R3. Mas mais para frente vocês vão ver outros espaços de dimensão maior. A gente já falou, na aula passada a gente falou muito sobre isso. Por que isso é embaixo, né, que a galera perguntou aí, foi muito bacana a discussão. Tá? Mas, qual é a maneira de pensar em dimensão? É pensar que a dimensão de um espaço é o número de retas ou de eixos mutuamente perpendiculares ou perpendiculares 2 a 2 que cabem naquele espaço. Tá beleza, pessoal? Isso, essa ideia está clara? Tranquilo? Certo?
aqui dentro do R2? Não, todo mundo percebe isso. Eu acho que isso ajuda muito a entender tudo. A gente não tem como, tá legal? Certo? Então, por isso que a gente diz que o R2 tem dimensão 2, beleza? Porque a gente só consegue comportar dentro do R2 dois eixos perpendiculares. A gente consegue botar aí um terceiro eixo que seja perpendicular ao mesmo tempo a x e a y. Tá de boa isso? Johnny, quer falar? Tá, não sei o que eu queria falar. Tá de boa isso, pessoal? Podem falar se não está de boa, tá? Certo? E se não for perpendicular? Não, se não for perpendicular, tudo bem. A questão se não for perpendicular, cabe um terceiro aqui, tá? Mas, na verdade, o termo correto que eu deveria usar não é perpendicular, é o termo linearmente independente, beleza? Que é um conceito que meio que a perpendicularidade é um caso particular daquilo que a gente chama de independência linear. Eu posso falar um pouco mais sobre isso, beleza? Mas por enquanto, aqui pra gente, vamos pensar em perpendicularidade, que eu acho que é mais fácil de pensar. Em álgebra linear, eu acho que é no semestre que vem, aí vocês vão falar de dependência e independência linear. Tá? A gente pode falar um pouco disso também. Mas, ainda falando da perpendicularidade, tá claro isso? Tá de boa isso, pessoal? Tá? Então, com isso, eu quero dizer que o R2 é completamente coberto por esses dois eixos aqui, que eu desenhei eles inclinados de propósito, tá legal? Beleza, pessoal? Certo? Ele é completamente coberto, ou a palavra que a gente usa, a palavra mais formal, o R2 é gerado por esses dois eixos. O que significa dizer que o R2 é gerado por esses dois eixos? Se eu marcar qualquer ponto aqui no R2, eu posso representar esse ponto aqui como a soma de um vetor que está no eixo x com um vetor que está no eixo y. Todo mundo concorda? Beleza? Certo? E é assim que a gente fala de coordenadas, é assim que a gente determina as coordenadas. Isso aqui é assim, ó. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Quando a gente projeta esse ponto no eixo x, a gente acha a coordenada x desse ponto. Tá de boa? Quando a gente projeta esse ponto no eixo y, a gente acha a coordenada y desse ponto. Tá tranquilo isso? Certo? Tá? Então a gente pode representar qualquer ponto no plano, beleza? Projetando esse ponto no eixo x e no eixo y. Tá claro? Certo? Tá. Agora, se eu quiser colocar um terceiro eixo que seja simultaneamente perpendicular a esses dois, ele não cabe no plano. Onde é que eu posso colocar esse terceiro eixo perpendicular a esses dois? Ele tem que ficar onde aí? Dentro do padrão negro ele não cabe. Tá legal? Eu posso colocar onde? No espaço, no R3. Que seria tipo uma reta aqui assim, tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Tá? Por isso, um ponto no R3 a gente representa em 3 coordenadas. 2 coordenadas não são mais suficientes para eu localizar um ponto tendo certeza no R3, tá certo? Tranquilo? Beleza? Tá? Se eu escrever assim, quem é o conjunto
Se eu escrever assim, quem é o conjunto de pontos no R2, tal que x igual a 1 e y igual a 2. Quantos pontos no R2 tem tais que x igual a 1 e y igual a 2? Um só, né? Quem é esse ponto? É o ponto 1, 2. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Agora, se eu escrever assim, quem é o conjunto de pontos no R3, tal que x igual a 1 e y igual a 2? Infinitos, concorda? Tranquilo? Porque eu preciso para localizar só com duas coordenadas. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, com duas coordenadas, eu não consigo localizar o ponto o R3, tá? Porque eu posso ter qualquer ponto que tiver 1, 2 e um Z qualquer, vai satisfazer isso aí, beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Então vocês falaram, no R3 eu tenho infinitos pontos, tais que x igual a 1 e y igual a 2. Esses infinitos pontos formam que tipo de conjunto? X igual a 1 e y igual a 2 no R3 é que tipo de conjunto? Pensando aqui, ó, vou marcar. Vou fazer um desenho mais careiro. Olha só, então eu estou marcando x igual a 1, y igual a 2, beleza? Se eu ficar na R2 eu tenho um ponto só, tranquilo? Agora, pensando que eu estou no R3, aí eu tenho um eixo Z perpendicular aqui, tá certo? Tá legal? Tranquilo? Aí eu posso ter todos os pontos, se eu pensar naquilo ali, todos os pontos do R3 tais que x igual a 1, y igual a 2. Já respondeu, são infinitos pontos. Mas pensando que o eixo Z está aqui, esses infinitos pontos que tem x igual a 1 y igual a 2 formam que tipo de conjunto? Uma reta, todo mundo está visualizando? É uma reta perpendicular passando por aqui, tá legal? Pensando que o eixo Z está aqui, ó, saindo do quadro, tá beleza? Mas é porque eu não estou dizendo a cota. A cota seria a coordenada Z. Se eu estou escrevendo ali o conjunto dos pontos do R3, tais que x igual a 1 e y igual a 2, eu quero colocar nesse conjunto todos os pontos possíveis. Tá legal? Tais que x igual a 1 e y igual a 2. Tranquilo? Então é justamente o que eu estou escrevendo ali. A cota seria o Z, né, que é a altura. Então, se eu colocar, eu estou escrevendo quais são os pontos que satisfazem aquilo ali. X igual a 1, y igual a 2 e Z qualquer coisa. Tá? Se eu estou dizendo que é Z qualquer coisa, esse ponto Z pode estar, esse ponto pode estar aqui, pode estar atrás do quadro, tá legal? Beleza? Todo mundo está visualizando que isso aí é uma reta ou não? Pode falar, gente. Certo? Tá. Alguém não assinou?
Então vamos falar de novo do R2, né? Já vou passar para o R3. No R2, se eu pensar assim, o exercício também a gente já fez na aula passada. Tá legal? Beleza? Se eu desenhar um vetor aqui, ó, um vetor aqui qualquer, tranquilo? Tá? Aí eu perguntar para vocês, eu estou no R2, eu estou trabalhando com aquela ideia de fazer as analogias entre o R2 e o R3, tá? Se eu perguntar assim para vocês, no R2, eu marquei um vetor ali, não interessa qual é, então a gente pode até botar coordenadas para ele. Vai ser mais assim. Se eu perguntar para vocês assim, qual é o conjunto dos pontos ou dos vetores do R2 que são perpendiculares a esse vetor aí? Esse conjunto forma o quê? Uma reta. Todo mundo visualiza isso? Certo? Beleza? Que é essa reta aqui, ó. Tá tranquilo isso ou não? Tá? Repara que qualquer vetor que eu desenhar nessa reta vai ser perpendicular a esse vetor aqui, tá legal? Tranquilo? Não, pra gente não. Em outros contextos vai ter diferença, tá? Mas pra gente pode usar como sinônimo, entendeu? Ou comandar perpendicular. Em álgebra linear, às vezes tem alguma diferença. É porque tem a ver com passar pelo mesmo ponto ou não, entendeu? Passar, entendeu? Exatamente. Isso aí, daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso. Mas pra gente pode dar um sinônimo, entendeu? Mas isso aí já eu quero voltar a falar. Isso que ele falou que pode ser assim. Por quê? Isso aí é o que a gente chama de retas reversas. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas tá de boa isso aqui ou não? Tá tranquilo? Tá? E com isso, a gente pode determinar a equação dessa reta também. Tá? Faz de conta que esse vetor aí, eu vou botar aqui umas coordenadas dele que façam sentido. Menos 1, 2. Tá beleza? Tá tranquilo isso? Tá? Então, como é que eu posso achar a equação dessa reta aqui? Eu posso achar a equação dessa reta pensando isso. Todos os vetores dessa reta, todos os pontos dessa reta, são perpendiculares a esse vetor menos 1, 2. Tá de boa? Tá legal? Certo? Então, a gente já entendeu também que dois vetores são perpendiculares quando o produto interno entre eles é igual a quanto? 0. Tá legal? Então, qualquer ponto x, y pertencente a essa reta vai ter que ter produto interno igual a 0 com aquele vetor menos 1, 2, tá certo? Tranquilo? Resolvendo esse produto interno, eu vou ter o quê? Menos x mais 2y igual a 0, tá certo? Beleza? Tranquilo? Tá? Então isso aí é a equação dessa reta. Que também pode ser escrita, se vocês preferirem, de uma maneira mais familiar, assim, tranquilo? Mas o que é importante é que essa equação vem do produto interno igual a 0, tá certo? Beleza? Tá? Então, esse vetor aqui, ó, é o que a gente chama de vetor normal, que já é outro termo, tá? Que também quer dizer perpendicular. Beleza? Vocês podem usar tudo como sinônimo, certo? Mas normalmente a gente usa o termo vetor normal quando a gente está falando do vetor perpendicular a um conjunto, entendeu? Beleza? Então eu estou dizendo que esse vetor é perpendicular à reta. Aí a gente usa o termo normal
de nomenclatura. Beleza, pessoal? É importante entender as relações geométricas. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Tá? Então repara, ó, esse vetor que eu desenhei aqui, ele é normal à reta, ele é perpendicular à reta. E esse vetor que está aqui, ele é o quê? O que a gente já aprendeu, que a gente chama do vetor diretor da reta. Tá legal? Beleza? Tranquilo isso, pessoal? Alguma dúvida? Então o vetor diretor é o vetor que está na direção da reta. Tá legal? E o vetor normal é o vetor que está perpendicular à reta. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então no R2 a gente pode pensar assim, uma reta, isso que eu vou falar agora é muito importante para ajudar a pensar no R3, tá? Então preste atenção para ver se está claro isso. No R2, uma reta tem uma direção de vetores e tem uma direção de vetores normais. Tá legal? Tá claro isso? Certo? Tranquilo? Qualquer vetor que está nessa direção aqui é um vetor diretor da reta, porque é um vetor que aponta a direção da reta. Por isso eu vou chamar de vetor diretor. Tá claro? Tá? E qualquer vetor nessa direção aqui, que a gente diz que é a direção normal da reta, é a direção perpendicular. Tá legal? Direção ortogonal, se você quiser, não faz. Tá claro isso? Certo? Qualquer vetor aqui é um vetor normal à reta. Beleza? Tranquilo? Tá? Bom, só vou botar essa pergunta aqui. Certo? Então, essa pergunta aí foi a pergunta que eu comecei, a resposta para essa pergunta é essa reta, tá? Eu não escrevi essa pergunta no começo, mas está de boa, alguma dúvida? Agora vamos fazer a mesma pergunta no R3. Vou botar um vetor aqui qualquer. Então, qual é o conjunto dos vetores do R3 que são ortogonais ao vetor 1 menos 1, 2? Tá legal? Esse 1 menos 1, 2 aqui é aleatório. Poderia ser um vetor qualquer. O que eu estou perguntando aqui é qual é o conjunto dos vetores do R3, que tipo de conjunto é esse? Que são ortogonais ao vetor fixo. Então, no caso do R3, onde eu tenho uma direção a mais, será que isso também é uma reta? Isso aí é o quê? Um plano. Todo mundo visualiza esse plano? Tá legal? Não tem como, vou desenhar o R3 aqui, mas vou desenhar esse vetor aqui numa posição aleatória, faz de conta que esse vetor está aqui. Então, como eu estou no R3, eu tenho todo um plano perpendicular a ele. Tá legal? Beleza? Tá tranquilo? Certo? Alguma dúvida? Beleza? Certo? E aí, como é que eu posso usar essa propriedade para determinar a equação desse plano? Igual eu fiz ali. Uma reta. Produto
Beleza? Tranquilo? Tá legal? Então isso aí é a equação cartesiana do plano. Tá? Beleza? Então olha só. Agora fazer outra pergunta. A gente viu aqui no R2 que para descrever a reta eu preciso de uma direção de vetores diretores, uma direção onde a reta está, ou então uma direção perpendicular à reta. Tá legal? Beleza? Eu acabei de ver no R3 agora que se eu tiver uma direção normal, eu consigo descrever o plano. Tá legal? Certo? Mas será que no R3 eu consigo descrever o plano com um vetor diretor só? Vocês acham que sim ou não? Não, porque o R3 ele é formado em três dimensões. Então quantos vetores diretores eu preciso para escrever um plano? Isso. 2. Todo mundo visualiza por quê? Ou não? O problema é eu desenhar isso. Olha só. Porque, veja bem. Vou tentar desenhar aqui, tá? Faz uma coisa. Faz o quê? Faz um cubo, aí exemplo de... Boa. Tá certo. Obrigado pela sugestão. Beleza? Olha só. Vou desenhar um cubo. Olha só. Acho que assim tá bom, né? Dá pra ver? Tá? Olha só, pessoal. Então, aqui eu posso pensar assim. Todo mundo está entendendo o que eu quero desenhar aqui? Esse vetor que está aqui é o vetor perpendicular ao plano. O Z, mas poderia ser, porque ele poderia estar inclinado. Isso aqui pode ser um plano qualquer. Beleza? Tá tranquilo isso? Certo? Então, isso aqui é o vetor perpendicular ao plano. Tá tranquilo? Certo? Então, qualquer vetor que está aqui nesse plano é ortogonal a esse, é perpendicular a esse. Alguma dúvida nisso? Tá? Certo? Agora, se eu pegar apenas uma direção nesse plano, eu não consigo descrever o plano inteiro. Tá legal? O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar apenas uma direção nesse plano, eu vou atingir apenas os vetores que estão nessa direção. Tá legal? Que não são todos os vetores do plano. Agora, se eu pegar uma segunda direção nesse plano, eu consigo atingir qualquer vetor desse plano. Todo mundo visualiza isso? Ou não? Certo? Porque olha só, porque qualquer vetor desse plano eu posso escrever como a soma de um vetor que está nessa direção com um vetor que está nessa direção. Perceberam? Ó, esse cara que eu desenhei aqui, ele representa um ponto qualquer nesse plano, tá legal? Certo? Um ponto qualquer nesse plano pode não estar nem nessa direção, nem nessa direção. Tá legal? Beleza? Certo? Tá tranquilo? Mas ele pode ser escrito como a soma de alguém que está nessa direção com alguém que está nessa direção. Ficou claro isso? Tá de boa isso mesmo, pessoal? Tá legal? Certo? Beleza? Então, esses dois vetores aqui são ambos perpendiculares a esse vetor normal aqui. Então, esses vetores que são perpendiculares a esse, eles são paralelos ao plano.
uma direção normal e duas direções paralelas. Duas direções que estão dentro do plano. Tá beleza, pessoal? Ou não? Tá tranquilo? Tá? Então, um plano no R3, ele tem duas direções independentes, que aí vem o termo linearmente independente que eu estava falando, independentes que uma está para um lado e outra está para o outro, que são paralelas ao plano. Tá legal? Beleza? E tem uma direção normal. Tá certo? E aí, pessoal, tá de boa aí? Certo? Então, repetindo, um plano no R3 tem duas direções paralelas independentes, que é aquele desenho que está representando, beleza? Que tem uma direção para cá, outra direção para cá. E essas direções, elas cobrem o plano inteiro. Eu consigo, com elas, atingir qualquer vetor do plano. E tem uma direção normal. Tá legal? E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Isso é difícil? Não? Tá. Pode. Querem falar? Tá. Certo? E se for, vamos completar esse exercício aí. Mas antes disso, agora se eu falar uma reta no R3. Uma reta no R3 tem quantas direções paralelas a ela e quantas direções ortogonais a ela? Fala aí. E aí? Chuta, pode estar errado. Fala. Não? Mais ou menos. Mesma quantidade total. Mas se eu tiver uma reta, quantos vetores, quantas direções estão na mesma direção da reta? Não, mas direção. Não é vetores. Hã? Uma só. Todo mundo visualiza isso ou não? Uma reta, por definição, só tem uma direção. Tá legal? Certo? Então, tanto no R2 quanto no R3, uma reta só tem uma direção. Tá legal? Agora, no R3, quantas direções independentes vão caber ali no R3 que são perpendiculares a essa reta? Mas independentes. São infinitas. Mas essas direções formam o quê? Essas infinitas direções. Tá certo? Esfera não, porque a esfera ia atingir a própria reta. Fala. Plano. Todo mundo visualiza que é um plano. Certo? Então são infinitas direções. Mas eu só preciso de duas direções independentes para eu escrever esse plano. Tá claro isso? Certo? Beleza? E aí? Vamos completar esse exercício aí e voltar a falar de retos daqui a pouco, tá? Beleza? Então agora, voltando a esse exercício aqui que eu inventei agora, desse plano, isso aqui é a equação cartesiana desse plano. Alguma dúvida? Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Então, faz de conta, nesse desenho aqui, que esse vetor 1 menos 1, 2, é esse vetor que eu desenhei aqui, o plano está aqui, beleza? Tranquilo? Tá? Esse desenho aqui não tem nenhum compromisso com a realidade, tá claro? Certo? Não vou representar os vetores nas suas posições certinhas, beleza? Tá tranquilo? Tá? É só
porque esse exercício ele é um exemplo genérico, tá? Então esse vetor 1 menos 1, 2 é um vetor qualquer que eu chutei, poderia ser qualquer outro vetor que eu colocasse ali. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então faz de conta que o vetor 1 menos 1, 2 está aqui, aí o plano perpendicular a ele é esse plano aqui. Tá legal? Certo, pessoal? Tá? Agora, se eu quiser escrever equações paramétricas para esse plano, tá? Para escrever equação paramétrica de uma reta no R2, eu só preciso de um vetor diretor. Tá legal? Todo mundo lembra disso? Que a equação paramétrica da reta do R2 é simplesmente multiplicar a reta por um vetor diretor. Todo mundo lembra disso? Tá legal? Beleza? Certo? Agora, para representar equação paramétrica de um plano no R3, eu vou precisar de dois vetores, entre aspas, diretores. Dois vetores, que na verdade eu não uso esse termo, mas dois vetores que estão na direção do plano, que são paralelos ao plano. Tá legal? Beleza? Então, olha só, por que eu estou afirmando isso? Vamos pensar o seguinte: esse vetor aqui é perpendicular ao plano, tá certo? Tranquilo? Então, se esse vetor é perpendicular ao plano, qualquer vetor perpendicular a esse aqui é paralelo ao plano. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, vamos encontrar dois vetores que sejam perpendiculares àquele ali, que sejam independentes entre si, chutando mesmo valores, tá? Certo? Então, quem consegue chutar valores para um vetor perpendicular a esse aqui? Um vetor perpendicular a esse aqui, ele tem que satisfazer o quê? Tem que satisfazer essa equação aqui, né? Certo? O produto interno tem que dar zero. Então, quem chuta um vetor perpendicular a esse aqui? E aí, chutando mesmo valores? 1, 0, perfeito. Todo mundo concorda que 1, 0 é perpendicular àquele ali? Beleza? Ele satisfaz essa equação. Se eu fizer o produto interno de 1, 0 com esse vetor aqui, ele vai ser perpendicular a esse. Tá legal? Beleza? Tá de boa isso? Agora eu quero que vocês me deem um segundo vetor perpendicular a esse. Qual pode ser? Põe x igual a 2. Só uma dica. 2. Não. 2 o que mais? 2, 2, 0. Então, 2, 2, 0, ele é um vetor perpendicular a esse. Beleza? Porque o produto interno desse também dá zero. Só que ele não serve para o que eu quero, eu já vou falar por quê. Por quê? Porque ele está na mesma direção desse, concorda? Tá legal? O 2, 2, 0 é múltiplo desse aqui. Beleza? Tranquilo? Então eu quero um vetor que seja perpendicular a esse, mas que esteja em outra direção. Poderia ser qualquer y e 2 em Z? Mas eu quero um vetor só. 2 em Z. Não, x, qualquer valor de y e o 2. Não, calma. 2 em Z, o que é no Y? Pode ser qualquer valor aí. Não, porque agora se você botou 2 no X e Y, X igual a 1 e Y tem que ser em 3, né? Entendeu? 3, 2. 1, 3, 2 certo. 1, 3, 2 certo é o que eu estou falando, todo mundo viu? Beleza?
vou botar outro mais fácil aqui, tá? Que é esse aqui, por isso que eu falei 2. Tranquilo? 2, 0, menos 1, também serve. Tá beleza? A gente sempre tenta escolher os que tenham números menores, digamos assim. Mais fácil, mas esse também serve. O 1, 5, 2 também serve. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos trabalhar com esse aqui mesmo. O 1, 0 e 1, 5, 2, eles são dois vetores, olha só, para que eu já vou explicar para que eu quero esses dois vetores. Mas que característica eles têm? Eles são, ambos são perpendiculares a esse aqui, porque o produto interno deles com 1, 2 dá 0, 4. E eles não estão na mesma direção. Tá legal? Certo? Um não é múltiplo do outro. Tranquilo? Aí que eu falo que eles são independentes. Né? Aquele termo que eu falei, linearmente independentes. Quer dizer que eles não estão na mesma direção. Tá legal? Beleza? Então, faz de conta que nesse desenho, vou desenhar, porque eu não sei, esses vetores não são necessariamente perpendiculares. Tá? Então, faz de conta, nesse desenho aleatório que eu estou fazendo, faz de conta que o 1, 0 está aqui e o 1, 5, 2 está aqui. Beleza, pessoal? Tá aceitável esse desenho? Tá? Certo? Como eu disse, esse desenho aí, eu não tenho a pretensão que ele tenha nenhuma fidelidade com a realidade. O que eu quero representar nesse desenho não é a posição exata desses vetores, mas o que eu quero representar é que tanto esse vetor como esse aqui, cada um deles é perpendicular a esse, beleza? E eles não estão na mesma direção. Então, nesse sentido, está aceitável esse desenho? Sim. Beleza? Tá. Agora, se eu pegar esse vetor aqui, 1, 0, e multiplicar esse vetor 1, 0 por um parâmetro T, o que eu estou formando? Se eu multiplicar o vetor 1, 0 por um parâmetro T, o que eu estou desenhando aqui? Mas qual vetor? 1, 0. Está na mesma direção da reta contrária. Isso. Então, esse T é um parâmetro. Então, quer dizer que ele é um número real qualquer. Beleza? Então, se eu multiplicar o vetor 1, 0 por um valor T, eu vou representar outro vetor que está na mesma direção dele. Tá legal? Se eu estou dizendo que eu estou multiplicando 1, 0 por um parâmetro T qualquer, certo? Qual é o resultado disso? Uma fala. Uma reta. Tá certo? É essa reta aqui. Beleza? Tá tranquilo? Certo? É essa reta aqui. Porque essa reta aqui é formada por todos os vetores que são perpendiculares a esse aqui. Alguma dúvida? Tá de boa isso? Certo? Então, quando eu estou escrevendo T vezes 1, 0, isso é a equação paramétrica da reta. Quando eu estou escrevendo T vezes 1, 0, e estou dizendo que esse T é qualquer, então eu estou representando todos os pontos pertencentes àquela reta que é o prolongamento daquele vetor. Tá legal? Certo? Agora, se eu multiplicar esse vetor 1, 5, 2 também por um parâmetro S qualquer, o que isso representa? Agora, vai ser o que então? Ó,
Eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo com esse vetor, com esse aqui. Isso aqui vai ser o quê? O prolongamento desse cara aqui, concorda? Beleza? Tranquilo? Agora, então, só multiplicar esse vetor por um t, eu tenho uma reta aqui. Multiplicar esse vetor por um s, eu tenho uma reta aqui. Tá legal? Beleza? Tá tranquilo isso? Tá? Agora, olhando para esse plano, se eu desenhar, se eu marcar um ponto aqui pertencente, um ponto qualquer pertencente a esse plano, todo mundo concorda que esse ponto, ó, eu posso escrever como a soma de um vetor que está nessa reta aqui com um vetor que está nessa reta aqui. Estão visualizando isso? Certo? Então, essas duas retas, nesse sentido, elas geram o plano. Porque qualquer ponto pertencente ao plano é a soma de algum vetor que está nessa reta com algum vetor que está nessa reta. Tranquilo? Então eu vou somar esses dois caras aqui. Quando eu somo esse cara aqui com esse cara aqui, e eu pego T e S, todos os números reais possíveis, eu estou gerando o plano inteiro. Ficou claro isso? Tá legal? Certo? Porque esse vetor aqui vezes isso aqui vezes T é qualquer vetor que está sobre essa reta. Esse aqui vezes S é qualquer vetor que está sobre essa reta. Tá legal? Beleza? Tá? A soma disso é qualquer vetor que está no plano. Tá beleza isso ou não? Tá? E aí, quem não conseguiu ver? A hora de falar é agora, gente, porque o que eu estou dizendo é assim: qualquer vetor que está, quando eu multiplico isso aqui por T, eu estou representando todos os pontos que estão nessa reta. Quando eu multiplico isso aqui por S, eu estou representando todos os pontos que estão nessa reta. Tá legal? A soma de um ponto que está nessa reta com um ponto que está nessa reta é um ponto que está nesse plano. E todos os pontos que estão no plano, se eu pegar outro em outro lugar, ele também vai ser a soma de um ponto que está nessa reta com um ponto que está nessa reta. Então isso aqui representa todos os pontos do plano. Ficou claro ou não? Posso continuar? Ninguém quer falar nada? Está de boa? Então, beleza. Então, isso aqui é a equação paramétrica do plano. Tá legal? Certo? Então, um plano, repetindo, no R3 tem uma direção normal e duas direções paralelas. Tem um vetor normal, uma direção de vetores normais e dois vetores linearmente independentes, que são como se fossem vetores diretores, são vetores paralelos ao plano. Tá beleza? Certo? Uma reta é ao contrário disso. Uma reta vai ter uma direção paralela e duas direções normais, tá? Então, também tinha um exercício que a gente fez na aula passada, e adaptando essa pergunta aí, eu posso perguntar o seguinte:
qual é o conjunto dos vetores na R3 que são simultaneamente perpendiculares aos vetores 1, menos 1, 2 e 1, 0, menos 1. Beleza? Simultaneamente quer dizer perpendiculares aos dois ao mesmo tempo. Certo? Tranquilo? Tá? Então, se eu tenho dois vetores aqui, faz de conta, esse pilô preto é o vetor 1 menos 1, 2 e o pilô azul é o vetor 1, 0 menos 1. Tranquilo? Certo? Para ser perpendicular a esses dois ao mesmo tempo, eu vou ter que ter um vetor que está aqui. Todo mundo está vendo? Tá beleza? Certo? Então, qualquer vetor que está nessa direção aqui é perpendicular a esses dois ao mesmo tempo. Beleza? Então, se eu perguntar assim, todos os vetores que são perpendiculares a esses dois ao mesmo tempo, esse conjunto é o quê? Então, fala. Uma reta. Tá de boa isso? Isso aí é uma reta. Tá certo? E qual é a equação dessa reta? Se eu pegar os vetores que são perpendiculares a esse aqui, são quais? Isso, fazer um produto interno e falar a tela. Certo? Aí resolvendo isso eu vou ter aquela mesma equação daquele plano ali. Beleza? Tranquilo? Agora, os vetores que são perpendiculares a esse aqui são o quê? Igual a zero, tá legal? Isso aqui vai dar quanto? X menos y igual a zero, tá legal? Beleza? Tranquilo? Então repara só, cada coisa dessas, cada equação dessas separadamente forma um plano, tá legal? Beleza? Menos Z. Menos Z, X menos Z igual a zero, isso. Essas duas equações, cada uma delas separadamente forma um plano, tá? Então, esse plano aqui é formado pelos vetores que são perpendiculares a esse vetor aqui. Esse segundo plano aqui é o conjunto dos vetores que são perpendiculares a esse plano aqui. O conjunto dos vetores fala o sistema. Agora eu vou voltar ao sistema. O sistema representa o conjunto dos vetores que são perpendiculares tanto a esse vetor aqui como a esse vetor aqui, tá? Um sistema quer dizer isso, né? Quando eu estou pegando duas condições juntas, tá? Então eu quero os vetores que são perpendiculares àqueles dois ali juntos, ao mesmo tempo, tá legal? Beleza? Certo? Então, esse sistema aí é a equação cartesiana dessa reta. Cada um é um plano, a interseção desses dois planos forma uma reta, tá legal? Beleza? Certo? Tá. Então, no R3, a equação cartesiana de uma reta sempre é um sistema, tá? Porque se eu tiver uma equação só, essa equação vai ser um plano, uma equação linear, né? Que é uma equação daquela forma ali. Essa equação vai ser um plano. A única maneira de representar uma reta no R3 com a equação cartesiana é pensando nessa reta como uma interseção de dois planos. Beleza? Certo? Ficou claro isso? Tá?
Tá? Então é aquilo também que a gente já falou, na verdade tudo isso que a gente já falou na aula passada, tá? Quanto mais equações eu tenho, lembra disso? Menor a dimensão do espaço solução daquele sistema. Tá beleza? Porque se eu coloco uma equação só, eu estou fazendo uma exigência só. Eu tenho um plano. Se eu coloco duas equações, eu estou fazendo duas exigências. Então eu estou fazendo uma interseção de dois planos, que é uma reta. Beleza? Se eu colocasse uma terceira equação, eu teria um ponto só, em geral, tá? Como solução. Seria a interseção de três planos. Estaria um aqui, um aqui e um aqui. Assim. Vamos pensar, dois planos aqui, um terceiro plano aqui. A interseção deles é um ponto aqui no meio, tá? Beleza? Isso vai ser importante para vocês poderem aprender também. Quanto mais equações, menor a solução. Porque quanto mais equações no sistema, eu estou exigindo mais coisas. Quanto mais eu exijo, menos elementos tem que satisfazem cada exigência. Fez sentido isso? Tá? Certo? Então repara o que eu estava falando. Para formar uma reta no R3, eu tenho, porque olha só, o R3 tem três dimensões no todo, que são três direções. Se eu tenho um plano, esse plano já ocupa duas direções, que são aqueles dois vetores diretores ali, tá legal? Os dois vetores paralelos. Então, como o R3 tem três direções, sobra ainda uma outra direção, que é a normal e o plano. Tá legal? Uma reta tem uma direção só. Uma reta unidimensional. Como o R3 tem três direções, então ainda sobram duas direções para completar o R3. Digamos assim. Então, uma reta tem duas direções perpendiculares. Tá legal? Que são essas aqui, por exemplo. Certo? Tá? Agora, para acabar esse exercício, posso apagar isso aqui? Posso? Então, olha só. Agora, eu quero, para completar esse exercício, eu quero a equação paramétrica dessa reta. Tá certo? Então, a equação paramétrica dessa reta, eu preciso de um vetor diretor da reta. Tá legal? O vetor diretor da reta é o vetor que está nessa direção aí. Beleza? Tá? Ou seja, o vetor que está na direção da reta. O vetor que está na direção da reta é um vetor que é perpendicular tanto a esse vetor como a esse vetor aqui. A esse vetor aqui, como a esse vetor aqui. Então, o vetor diretor da reta tem que satisfazer essas duas equações ao mesmo tempo. Tá legal? Beleza? Então, para isso, para achar esse vetor diretor, a gente vai chutar valores também. Então, vamos chutar valor de uma variável. Chuta um valor para uma variável aí. Qual valor vocês querem chutar? X igual a 0 vai dar tudo 0. Vai ser mas x igual a outro valor. X igual a 2. Ponto. Se eu tiver x igual a 2, o que mais que eu vou ter? C igual a quanto? C igual a 2. E aí, C igual a 2, eu vou para cá, 4. E aí eu vou ter y igual a quanto? 6. 6. Então, esse vetor 2, 6, 2 é um vetor diretor dessa reta. Tá legal? Beleza? Então, a equação paramétrica da reta é isso aqui. Eu vou multiplicar esse vetor diretor por um parâmetro t qualquer. Tá legal? Certo? Esse vetor é o vetor que está na direção dessa reta. Se eu multiplico
esse vetor por um parâmetro t qualquer, eu vou ter qualquer vetor pertencente a essa reta, que a reta é o prolongamento do vetor diretor. Tá legal? Certo? E aí? Tá fácil ou difícil essa matéria? Quem está achando fácil? Quem está achando difícil? Quem está achando nada? Então tá. Então vamos fazer mais um exercício sobre isso aí. Tá, olha só. Por enquanto, a gente está fazendo exercícios só de retas e planos, passando pela origem, tá? Agora a gente vai começar a fazer exercícios de retas e planos que não passam mais pela origem, tá? Quando as retas e planos passam pela origem, eu tenho tudo igual a zero aqui, tá legal? Agora a gente vai ter que deslocar essas retas e planos da origem. Então a gente não vai ter mais tudo igual a zero ali. Tá beleza? Certo? Aí a gente fica um pouco mais trabalhoso, digamos assim. Beleza? Então, podemos fazer um intervalo agora, um pouco mais cedo, e a gente volta 8 horas, pode ser?